bem-vindos a mais um programa Central de Enfermagem, produzido por mim, Ana Miranda, e exibido na TV Profissão Saúde. Segurança é um tema que está na ordem do dia em vários segmentos da sociedade. E segurança, sem dúvida, caminha lado a lado com qualidade. No segmento saúde, não poderia ser diferente. Existem alguns dados sobre os riscos a que estão expostos as pessoas que buscam atendimento na área da saúde. E o número de vidas perdidas por ano na área da saúde é superior a 1 para 1000. Atividades como voar, fabricar produtos químicos, escalar o Everest são menos fatais, corresponde a índices inferiores a 1 para 100 mil. Segundo o CDC, 5% de todos os pacientes internados irão desenvolver infecção relacionada à assistência à saúde. E esses eventos, na grande maioria, eles poderiam ser evitados. Como é que a indústria trabalha com esta questão de prevenção? E como a saúde pode aprender e adaptar estes ensinamentos desse outro segmento? Então, para responder a esta e muitas outras perguntas, está conosco a minha amiga Denise Grum. Boa tarde, Denise. É um prazer tê-la conosco. Ana, obrigada a você. Estou muito contente de estar aqui, de ter o prazer de estar aí no teu programa, e eu queria primeiro agradecer aí pelo convite que você me deu. Tá, ok. Então, gente, quem que é a Denise, né? A Denise é uma executiva de negócios com mais de 25 anos de experiência em empresas multinacionais de grande porte, entre elas a Johnson & Johnson e DuPont. Possui conhecimento em diversos setores industriais e de serviços. E seu último trabalho na DuPont, América do Sul, ela foi gestora de negócio de consultoria com foco em mudança cultural nas áreas de segurança do trabalho, produtividade de ativos, sustentabilidade, responsabilidade social e disciplina de capital. Possui vasta experiência internacional como gestora de negócios regionais da América Latina, graduada em enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP, com pós-graduação em enfermagem do trabalho pela Escola Paulista de Medicina e Fundacentro. Possui vários cursos na área de gestão empresarial, realizados em instituições como a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Michigan Business School, Kellogg's Institute, certificação Green Belt, Six Sigma e curso em implementação dos processos de Lean. Atualmente, a Denise é executiva de negócios de sua empresa de consultoria em gestão de serviços de saúde, com foco em mudanças ocupacionais. Então, pelo exposto, né, dá para vocês perceberem que ela tem grande conhecimento. Eu, particularmente, conheci a Denise na época que ela trabalhava na Johnson. Da Johnson, ela foi para a DuPont. E, para mim, eu sempre relacionei a DuPont a questão do TAIFIC, né? Mais voltado para a embalagem de uso hospitalar. E alguns contatos que eu fiz com a Denise na DuPont, ela falou, não, Ana, agora eu estou numa outra área dentro da DuPont, que é a área de segurança. Eu sei que a Denise hoje não atua mais na DuPont, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, dessa questão de segurança e esse segmento que para a gente é um pouco desconhecido a nível de DuPont. Bacana. Primeiro, obrigada, Ana, primeiro que eu tenho uma paixão por esse assunto, né? Uma coisa que eu gosto muito de conversar. Como você citou, eu trabalhei muitos anos, né, na DuPont do Brasil, e no meu último trabalho, né, hoje não pertenço mais à DuPont, mas eu trabalhei muito com a área de consultoria e de sustentabilidade. Dentro da sustentabilidade a gente tem aí uma questão de segurança, né? E a gente vai perguntar, mas por que na verdade a DuPont, né, a gente linka o nome da DuPont à questão de segurança? E isso é uma história aí, né, muito bonita, de mais de 200 anos, 212 anos. E ela começa, na verdade, em 1802, quando o fundador da DuPont, um francês, que ele era discípulo aí de Lavoisier, ele vem aos Estados Unidos, né, em plena guerra aí francesa. A família dele teve alguns problemas durante a Revolução Francesa, e ele vem para os Estados Unidos com uma ideia, né, de montar uma fábrica de pólvora. Por que era essa fábrica de pólvora? Ele fez um estudo aí muito aprofundado em relação à fabricação de pólvoras, novas tecnologias com Lavoisier. Então, um dos pontos que o DuPont ele começou a trabalhar é aonde que eu vou localizar
essa fábrica, onde que ela deve ser colocada. E ele já começa a ter um pensamento muito forte voltado para a questão da segurança. Então ele escolhe um lugar que é na margem de um rio, que é no estado hoje de Delaware, um rio chamado Brandywine. Então ele instala lá a sua fábrica, e uma coisa interessante é que ele já começa a pensar aí em vários princípios, né, importantes de prevenção. Porque, não sei se o público está a par, mas pólvora é uma coisa extremamente perigosa, né? Quando você fala aí, eu vi que na tua introdução, poxa, mas tem várias atividades que são tão perigosas e você não tem um índice de acidente grande. Por que isso? Porque a prevenção, sempre que a gente tem uma coisa que é muito perigosa, né, Ana, a gente precisa pensar melhor. Então eu acho que o Dupont ele foi pioneiro nisso. Então eu trouxe, na verdade, até uma foto aí, e a gente pode olhar essa foto, onde que a gente analisa como é que ele construiu essa fábrica, né? Vamos ver aqui, se a gente olhar, existem vários silos, né, que a gente observa, e esses silos eles eram construídos de forma a não terem contato um com o outro. Então, o que acontecia, né? Eles colocavam, na verdade, a pólvora lá para estocar. Você sabe que qualquer faísquinha que tem, aquilo aqui explode. São explosões, assim, imensas. Então, ele fez em silos de forma que não tivesse um efeito dominó. O que seria isso? Que ele ficaria restrito, né? Aquela explosão ficaria, né, restrita, na verdade, àquele local. E as paredes elas eram feitas de uma forma que, se a explosão acontecesse, ela voltaria para o rio e não para a fábrica, como a gente pode ver, né? A gente viu assim nessa figura. E isso daria uma proteção maior aí aos funcionários. E o que acontece? Isso acabou se permeando pela companhia na sua vida, né? E até hoje isso percorre. Então, o Dupont, na verdade, cada vez que acontecia um acidente, ele repensava, ele estudava e ele analisava. Ele passou a ser pioneiro em várias coisas. E em 1805 ele fala assim, bom, eu vou estipular isso como um valor da companhia. Então a segurança ela passa a ser um valor, e ele exige que esse valor seja, na verdade, totalmente disseminado para todos os empregados e principalmente para os gerentes, supervisores. Naquela época não existia uma estrutura tão grande, né, Ana? Você sabe como é que é. Hoje a gente tem essas estruturas muito grandes, organizacionais, mas os donos da empresa, inclusive familiares, né, passavam a ser responsáveis pela segurança. E ele tem uma frase que eu achava bacana, que ele falava assim, olha, sempre que eu vou começar uma nova fábrica, então eu vou lá partir a fábrica, né? Eu vou começar a fábrica, ou eu fiz uma remodelagem na fábrica, ele exigia que o gerente, ou seja, né, o que a gente chama o Big Boss, né? Ele chegasse lá e começasse a fábrica, a operação, para ter certeza que a fábrica ia estar segura. Aí os funcionários podiam vir trabalhar. Interessante, né? Então, com isso, a gente começa a entender, e no mercado, hoje, no mercado industrial, isso é extremamente disseminado, que é a responsabilidade de linha, né? De quem que é a responsabilidade da segurança? É de quem opera, não do operador em si, mas daquele chefe que está lá. Ele é responsável por aquilo. Então, esse é um ponto aí importante da história, né? E com isso, a Dupont passou a ser reconhecida aí como uma das maiores empresas em termos de segurança no mundo. E na verdade, existe toda uma metodologia para isso, e aí como isso é disseminado, e isso é disseminado de uma forma global. Muito interessante. Legal, né? A família dele morava dentro da fábrica, isso. E por quê? Né? Ele pensava o seguinte, ele falava, a fábrica ela tem que ser segura ao ponto da minha família morar lá dentro, entendeu? Então ele falava assim, se a fábrica não for segura ao ponto da minha família morar lá dentro, ela não é segura para os funcionários. Então era um princípio muito forte dele. E obviamente, né, nesse decorrer desse início, várias explosões aconteceram e ele foi aprendendo com esses acidentes. Então a gente brinca, a gente tem uma coisa muito forte, né, eu tenho isso muito guardado. O acidente ele é um evento passado. Então, quando ele é um evento passado, a única coisa que você pode aproveitar disso é a aprendizagem desse evento, né? Então, não adianta, ele já aconteceu. O que eu faço agora
para que ele não aconteça. ocorra, né, novamente. Exatamente, né? Então, quer dizer, né, como você disse, lá em 1802, né? Então, o que significava segurança, né, nessa época? Como que você faz essa distinção, vamos ver, para os nossos dias atuais? Ótimo. O que eu vejo? A minha experiência profissional, Ana, toda vez que a gente trabalhava essa questão de segurança, mudança de cultura para segurança dentro das organizações, toda vez que eu ia conversar com o líder, ele falava assim, não, segurança é uma prioridade para mim. Aí eu falava assim, mas como assim uma prioridade, né? Ele falou assim, não, eu coloco a segurança como uma coisa extremamente importante. E aí eu falava assim, escuta, mas a prioridade ela muda, né? Porque um dia você está com um problema de segurança e amanhã, na verdade, você pode ter um problema de produtividade. Então a segurança ela fica lá no cantinho dela, né? Como é que isso funciona, né? Então, a grande importância disso é que quando você fala de coisas importantes como a segurança, que não é uma coisa que você vai fazer um programa e parar, é uma jornada que a gente fala, eternamente a gente tem que estar seguro, né? E isso é uma rotina que a gente tem que ter no dia a dia. A segurança ela não pode ser uma prioridade, ela tem que ser um valor. Ela tem que ser mais que uma prioridade. O que é um valor? Vamos pensar. Deixa eu dar um exemplo. Uma ética, né? Questões éticas. Eu brinco, assim, eu falava muito, às vezes, com CEOs de empresa e eles falavam, eu comentava com eles, por exemplo, se você pega uma situação de desvio financeiro na sua empresa, você detecta quem fez esse desvio, qual é a sua atitude? O que você acha que eles falavam para mim? Bom, põe na rua, né? Põe na rua. Excelente. Acho que é a primeira coisa, né? Esse é o grande ponto. Por quê? Você não tem dúvida disso, né? Porque isso é um valor seu, intrínseco, quer dizer, roubar é uma coisa que não é permitido. Então, a partir do momento que você fez esse desvio, você vai ser mandado embora. E eu falei assim, na questão da segurança, se você vê realmente um funcionário causando um desvio muito grande, que ele pode simplesmente matar muita gente, ou você ter uma perda muito grande do seu ativo, qual é a sua atitude? Então, era incrível porque assim, a resposta não era imediata, né? Então, por quê? Porque aquilo não era um valor. Então, quando a gente pensa numa mudança de cultura, e quando a gente fala de um hospital, Ana, a segurança é primário, né? Ela é primordial. Quer dizer, se eu não trabalhar com segurança dentro do hospital, eu já tenho um problema intrínseco, tá certo? Se segurança não for um valor, né? Você imagina, eu estou doente, eu vou para um lugar para me curar, né? E que eu tenho que me sentir segura. E esse ambiente não trabalha com segurança, né? Eu acho que a gente tem aí uma desconexão muito grande. É que na realidade, quando você até você pode ter o que hoje você tem protocolos, né, a missão, né, da empresa. Agora, se aquilo efetivamente não foi construído junto e as pessoas não acreditam naquilo, você passa isso para o seu cliente, você acaba passando esta falta de segurança para quem está sendo atendido, né? Não só nesse aspecto, mas em todos os outros. Aí você já começa a entrar nos aspectos técnicos, né? E aí vai. Né? Então você entra numa instituição de saúde para se curar e quando nós estamos vendo através dos números, não é isso que acontece. Né? Quer dizer, eu adquiro uma doença, né? Você você entra com uma coisa e acaba saindo às vezes com uma condição até pior. Pior do que até você pior, entrou. Né? E eu acho um ponto que você levantou, Ana, isso é extremamente importante, porque o que eu vi nos últimos anos, e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, os hospitais eles tiveram um avanço muito grande no sentido de colocar colocar os valores ou mesmo os princípios. Então, você entra hoje nos hospitais, eu vejo vários quadros, né, onde eu coloco assim a missão, a visão da empresa, a política, e eu não tenho dúvida que segurança está uma palavra lá chave, né? Mas você falou uma coisa que eu acho fundamental. Qual é a atitude dessas pessoas em relação ao que está escrito? Realmente, assim, o que está escrito dentro daqueles quadros, naqueles quadros, é realmente a atitude das pessoas dentro dos hospitais?
Então, você está me dizendo que talvez isso não seja uma total realidade. A partir do momento que eu entro no hospital, eu posso, de repente, sair doente, né? Então, eu acho que é um ponto crítico e importante para se pensar. E quando a gente fala nessa questão, né, de repente, o que está faltando? Isso que eu ia te perguntar. Então, o que falta, né? Porque nós evoluímos muito, né? Não só em termos tecnológicos, né? Mas a gente evoluiu em tudo dentro de um hospital. Hoje, as condições de trabalho são outras. Então, o que está faltando para efetivamente o que está escrito, ele está sendo realizado, ele está sendo praticado, né? Então, vamos pensar o seguinte, a gente tem um avanço tecnológico enorme. Será que esse avanço, ele foi, na verdade, tão grande quando a gente pensa no comportamento e as atitudes das pessoas, dos profissionais? Não sei, eu acho que talvez exista aí uma desconexão, né? Vamos pensar o que a gente fala. É uma questão assim, como é que eu vou agir naquele ambiente? O que aquele ambiente valoriza, tá certo? Isso é uma questão muito importante quando a gente fala de transformação cultural, de mudança de comportamento. E isso a gente sente muito através dos líderes, a liderança, né? Então, o funcionário ele vai agir de acordo com aquilo que o líder, na verdade, valoriza. Tá certo? Certo. Porque se ele valoriza, na verdade, a segurança e ele vai, na verdade, mandar ele parar uma atividade porque ele está fazendo de forma incorreta e insegura, tá certo? Ele está dando recado para esse funcionário. A primeira coisa que eu tô vendo como valor é a segurança. Então, você está colocando em risco a segurança, então você tem que fazer a atividade de uma maneira diferente. Então, interrompe e vamos... da forma correta. Da forma correta. No entanto, vamos pensar o seguinte, quantas vezes a gente vê situações em que o mesmo supervisor, ele sabe que a pessoa está incorrendo num desvio, tá certo? Ele está fazendo aquele procedimento de forma inadequada, mas, de repente, ele faz aquilo, por quê? Para ter agilidade. Porque eu tenho uma fila de pacientes ali para atender, tá certo? Então, ele tem toda uma atividade que a gente fala de atalhos, né? Que eles vão inventando, improvisações para que as coisas saiam mais rápidas. Por quê? No final, aquele supervisor, ele não está valorizando aquilo, ele está valorizando a produtividade. Então, na realidade, eu falo uma coisa, mas eu ajo. Exatamente. A minha ação, a minha atitude é diferente de tudo aquilo que eu recomendei ou que eu falei, né? E assim, Ana, uma coisa que eu acho fundamental, porque assim, a gente fala assim, poxa, eu vou fazer o procedimento mais rápido, eu vou improvisar, eu vou ser inventivo, criativo, né? Então isso parece que é muito valorizado. Só que estatisticamente a gente vê que tudo isso leva exatamente o efeito oposto, leva a uma falta de produtividade, a erros e a acidentes. Tá? Se a gente olhar que quanto mais eu consigo fazer o procedimento de uma forma adequada, melhor vai ser a minha produtividade e muito mais coerente vai ser o resultado que eu quero daquela atividade desempenhada. Eu vou chegar no resultado que eu quero. Então isso é um fator importante. Então o improvisar, o fazer a coisa de forma na verdade não de acordo com aquele procedimento que foi estabelecido, ele provoca o efeito ao contrário daquilo que a gente imagina que é ganhar produtividade. Tá certo? Porque muitas vezes ele vai incorrer em erros, ele vai fazer, por exemplo, num laboratório, né? Ele pode incorrer em erros de identificação. Tá certo? Ele pode incorrer em situações onde que ele pode ter contaminações. É muito frequente, eu não sei, eu já tive vários casos em laboratórios, eu pessoalmente, em laboratórios renomados, onde que o funcionário ele simplesmente tira a luva de procedimento para fazer uma punção venosa. Porque segundo ele melhora o tato, agiliza o procedimento e aí você vai queimando as etapas, né? E porque também assim, nunca aconteceu nada, ele nunca se acidentou. Exato. Parece que esse nunca realmente se perpetua, né? E eu te conto uma coisa, se você for ver, os números não mentem, né? Se a gente olhar a estatística, a gente vai ver que grande parte dos acidentes mais graves acontecem com pessoas que têm maior experiência.
Porque é exatamente dentro desse conceito que você está falando. Mas eu sempre fiz dessa maneira. Nunca deu errado, né? Daí a gente fala assim, tá bom, mas o dia que acontecer, que eu brinco assim, morrer, você morre uma vez, né? Você não morre a segunda vez, tá certo? E um acidente, quando ele acontece, a gente já está entrando no fator que a gente chama de sorte, né? Ele pode tanto causar pouca coisa, como ele pode causar uma grande coisa, uma fatalidade, uma perda. Então você perde o controle da situação, tá certo? Agora, um ponto importante, Ana, que eu acho que uma coisa até que eu conversar um pouco contigo quando a gente começa a olhar essa questão do hospital, as pessoas falam, poxa, mas o procedimento está inadequado, ele não tá de acordo, na verdade, com o que deveria ser feito. Como você sente isso, por exemplo? Porque um ponto que é crítico para que eu siga um procedimento, esse procedimento ele tem que estar adequado. Né? Ele não pode estar desconecto daquela atividade que está sendo desempenhada, porque muitas vezes, também pela experiência que eu tive, eu entro num local que muitas vezes o procedimento, já aconteceu, isso é verdade, de eu entrar num procedimento que os procedimentos estão todos escritos em inglês. Então, Denise, tocou no ponto. Certo? Então, vamos fazer o seguinte? Vamos por um intervalo e você volta, porque é fundamental essa questão. Não só do documento em inglês, mas assim, tá tudo escrito, né? Mas e o que tem por trás de tudo isso? O funcionário está orientado, o documento está atualizado, ele é disciplinado. A gente volta já já, tá bom? Continue conosco.